Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E quanto tempo que eu não apareço por aqui, mas eu tive que fazer um vídeo a respeito dessa grande descoberta que foi anunciada agora no mês de março sobre as pirâmides de Gizé, o que foi encontrado ali das pirâmides. Aquelas estruturas enormes, vocês já devem ter visto isso, que isso tomou conta da internet a partir do dia 15 de março, foi quando foi anunciado essa descoberta pelos cientistas lá da Itália. E foi um grande reboliço aqui na internet, porque isso se comprovado realmente vai abalar as estruturas da história, não é mesmo? E quem acompanha aqui o canal sabe que aqui se fala muito sobre a história oculta da humanidade. E a história não é bem nada disso do que nos é contado. A história, ela, na verdade, ela nos é ocultada, a verdade de fato. E como já dizia Napoleão, a história é um conjunto de mentiras aceitas, ou mentiras no qual se chegou a um acordo, né, para que seja a história oficial sobre aquilo. Nós sabemos que muitas coisas são manipuladas para fortalecer as narrativas desses grupos que, na verdade, controlam o mundo, e nós sabemos que isso existe. Bom, mas sem delongas, vamos lá. Essa grande descoberta que foi feita mostrou que abaixo da Grande Pirâmide existe uma estrutura gigantesca, algo gigantesco. Essa pesquisa mostra que abaixo da base da pirâmide, de uma das pirâmides, tem uma estrutura com tubos, na verdade 8 tubos, né, que vão descendo, e elas são suportadas por 2 cubos gigantes. Essas estruturas de tubos, elas têm aproximadamente 600 e poucos metros, né, de comprimento. E os cubos, gente, os cubos têm cerca de 2 quilômetros. Então, são estruturas gigantescas. Nós estamos falando aí de quase 3 quilômetros abaixo do solo de estruturas. E da forma que eles demonstraram, que eles descobriram como estavam isso, é bem parecido como se fosse um transformador. Existem umas espirais que circulam esses tubos. Então, seria as pirâmides um grande transformador ou condutor de energia cósmica, alguma coisa nesse sentido? Então, hoje a gente sabe o quê? Que as pirâmides, elas são apenas, literalmente, a ponta do iceberg. Que existe essa estrutura. Não tem nem como explicar as pirâmides até hoje. Imagina essas estruturas abaixo das pirâmides. Mas vamos lá, o que eu queria falar com vocês. Quando eu fiquei sabendo, né, dessa pesquisa, me veio logo à cabeça 2 livros, no qual um deles eu já trouxe aqui no canal para estudos, que é o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. E ele aqui fala das pirâmides do Egito. Então, queria aqui recordar com vocês o que o Chico fala. Lembrando que esse livro ele foi escrito em 1938. Gente, há quase 90 anos atrás ele já trouxe em primeira mão, né? Esse livro foi em colaboração com o espírito de Emmanuel. E ele trouxe em primeira mão já vários fatos que marcaram a humanidade, da história da humanidade, mas com uma ênfase espiritualista. Então, gente, na verdade eu quero trazer aqui possibilidades para que a gente tenha um leque aqui de possibilidades para refletir sobre esse assunto. No caso de Chico Xavier, ele nos conta aqui nesse livro que os exilados de Capela, que Capela era um sistema, e que esse sistema ele estava em desenvolvimento, estava tendo uma transição planetária ali,
e que ali houve a separação do joio do trigo, porque o planeta estava indo para uma outra etapa evolutiva e espíritos rebeldes e contrários a essa evolução teriam que ser retirados. Então muitos vieram aqui para o planeta Terra, quando a Terra ainda era um planeta primitivo. Bom, vou encurtar bem a história aqui. E com o passar do tempo, esses capelinos, eles formaram 4 grandes civilizações, que foram os hebreus, os egípcios, os hindus e os ários, aqueles que deram origem ao povo europeu. Então, os egípcios, nessa concepção, eram os que tinham menos dívida perante as leis divinas, eram que vieram para cá mais para contribuir, eles tinham a dívida deles, tinham que passar por esse degredo, mas eles também vieram com a missão de contribuir aqui com o planeta. E Capela era um sistema que era muito, 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 muito avançado. Ele era mais avançado naquela época do que é a Terra hoje em dia. Então, eles tinham um domínio tecnológico muito grande. E Chico nos revela aqui que desses degredados, aqueles que eram mais de acordo com as leis divinas, que tinham mais conhecimento, que tinha mais uma condição moral, tanto que eles não estão mais aqui hoje, eles fizeram parte do Egito Antigo, deixaram ali escritos para a posteridade muitas coisas, mas eles não estão mais aqui, eles já retornaram para a Capela. Eles vieram, eles quitaram a dívida que eles tinham e também contribuíram muito para o planeta. Agora vamos lá, o que Chico fala aqui no livro, que é bem interessante. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizaram, conheceram em tempo que seu degredo na Terra atingiria o fim. Isso, gente, lá no Antigo Egito, ainda na era pré-dinástica, antes do surgimento das dinastias dos faraós. Aí vai falar aqui das pirâmides. Esses grandiosos monumentos teriam 2 finalidades, olha só, 2 simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação. Hoje em dia se sabe que as pirâmides eram câmaras de iniciação, porque eles tinham muito conhecimento acerca do universo, como que as leis da natureza funcionavam. Eles conseguiam usar isso a favor deles. Era um povo de muitíssimo conhecimento. E também, ao mesmo tempo, que constituíram para os pósteros, quer dizer, para a posteridade, né? Um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Então, ele diz aqui que ali nas pirâmides nós temos um registro do passado e também nós temos profecias para o futuro. Então, as pirâmides seria, gente, como se fosse, as pirâmides do Egito, como se fosse uma chave que ali se explicaria toda a nossa evolução humana. Aí só terminando aqui, o que ele fala que é bem interessante. As pirâmides revelam mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos na verdade da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativa ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Então, eles, além de tudo, eles tinham um conhecimento muito grande sobre a astronomia, como que os astros se comportavam.
Tanto que depois se descobriu, né, que as pirâmides elas estão exatamente alinhadas com o cinturão de Órion. Como que eles tinham essa tecnologia? Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. A distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela astronomia moderna. Então veja só, gente, ali realmente está uma das chaves, as pirâmides está uma das chaves que vai explicar muitas coisas aqui relativo ao nosso planeta, ao planeta Terra. Um segundo livro que eu queria comentar é esse livro aqui, Iniciação, da Elizabeth Wright. A Elizabeth Wright, ela foi uma romancista, uma escritora, professora esotérica. Se eu não me engano, ela é da Hungria. E ela viveu um bom tempo também na Suíça, onde ela lecionava. E ela trouxe esse livro, gente, esse livro eu fiquei apaixonada por ele, tanto que eu fiz um resumo assim, bem detalhado desse livro, porque ela conta muita coisa. E ela diz o seguinte, porque esse livro, na verdade, ele é um romance, mas ela fala logo no início do livro, no prefácio, este livro foi escrito em forma de romance por motivos pessoais. No entanto, quem tiver ouvidos para ouvir, saberá que cada palavra representa uma verdade. Ela fala aqui do início da humanidade. Esse livro, gente, basicamente é a história de uma mulher que ela relembra suas reencarnações. Ela é uma mulher que viveu ali em torno da Segunda Guerra Mundial e ela consegue, né? Ela é muito assim, evoluída para o tempo dela. Ela tem uma busca interna, um comichão dentro dela, porque ela quer saber o que aconteceu com ela no passado, que aquilo tá nítido na mente dela. E ela descobriu que teve, né, um sonho lúcido e que ela conseguiu enxergar que ela foi uma iniciada na época do Egito, que ela era filha de um faraó. E o livro fala muito dessa época, né? E é bem interessante porque fala aqui também do início, né, de tudo, na visão egípcia. E esse livro que ela fala, como ela é uma professora esotérica, tem muito a ver com o que a gente acaba aprendendo quando a gente vai buscando através de outras escolas iniciáticas essas questões, né, procurando respostas. Então, na verdade, gente, o que eu trago aqui são visões da importância do Antigo Egito para a humanidade. E como houve toda essa descoberta, eu queria aproveitar para falar isso aqui, né, com vocês, porque realmente é muito interessante. E esse livro também, no seu prefácio, vai falar de Gênesis 6. Naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque depois que os filhos de Deus tiveram comércio com a filha dos homens, e elas geraram filhos, estes foram homens possantes, e desde há muito tempo afamados. Então aqui também vai falar sobre essa história dos gigantes. Tem uma parte aqui que ela recebe a explicação de como o nosso mundo se desenvolveu. Ela recebeu essa explicação de um sacerdote egípcio, né? Um grande sacerdote que fazia a iniciação daqueles que buscavam e daqueles que tinham o perfil para tal, naquela época do Antigo Egito. Isso aqui, gente,
é falado que essas revelações foram dadas na Era de Touro, tá? Nós hoje estamos indo para a Era de Aquário, então já se passou Era de Touro, depois a Era de Áries, que é o tempo de Moisés, depois a Era de Peixes, que é o tempo de Jesus, e nós agora estamos indo para a Era de Aquário. Então, tem aí, né, cerca de mais de 6.000 anos atrás. Eu vou ler esse trecho porque vai mostrar como também eram evoluídos aqueles seres daquela época, tá? As pirâmides, se fala que ela foi construída há 4.000 anos antes de Cristo, mas parece que ela vem desde a época de Atlântida, tá? Desde a época de Atlântida. Ela é uma formação muito mais antiga, ela não é da nossa atual civilização, que é a civilização ariana. E aqui, nisso aqui, ele vai contar que antes deles, que eles eram tidos na Era de Touro, o povo egípcio, como filho dos deuses, mas eles eram filhos desses deuses que eles falam que seriam esses gigantes. Os gigantes, eles são muito associados nos estudos de teologia, mas não é claramente falado isso na Bíblia, que seriam os anjos caídos. Bom, isso aqui, gente, é uma questão para a gente refletir, tá? Aqui no canal a gente busca verdade e não busca dogmas. Então, eu vou querer ler isso aqui para vocês, tá? Vamos lá. Certa vez houve no mundo uma raça bastante diferente das outras raças humanas vivas. Ela revelava perfeitamente a lei do espírito e não a lei da matéria como as raças atuais. Então elas eram muito mais assim nobres, muito mais ligadas com a parte divina. Estava constantemente no âmbito divino e revelava Deus aqui. No mundo, sem incluir características físicas, sem manifestar formas de egoísmo, devido à sua pureza divina, essa raça de fato recebeu o nome de filhos de Deus. Toda a vida se baseava em espiritualidade, em amor, em altruísmo. Desejos corporais, impulsos e paixões não ensombreciam o espírito. E como eles eram bastante evoluídos, eles não precisavam ganhar o pão com o suor do rosto, porque eles conheciam todas as leis da natureza e eles aplicavam essas leis para si mesmo, para conseguir sobreviver por aqui. Eles conheciam todas as leis naturais, os segredos da matéria, os segredos do seu próprio ser e também as forças do espírito. Da mesma forma, conheciam o segredo de como transformar força em matéria e de como uma matéria se transforma em força. Haviam construído aparelhos e instalações com que podiam armazenar não apenas as forças da natureza, mas também as próprias forças espirituais, para colocá-las em movimento e torná-las úteis. Pacíficos e felizes, habitavam uma grande região da Terra, como uma raça de dominadores. Aí vai falar aqui no livro que quando existiam essas raças, que eram os deuses, né? Que são chamados aqui de filhos de Deus, que seriam os deuses de fato. Também existia aqui já o homem comum, que era já mais materializado. Aí esse sacerdote conta para essa iniciada que eles seriam o cruzamento dessas duas raças, dessa raça mais sutil com essa raça mais material que estariam aqui. Por isso que eles tinham o crânio mais alongado. Vocês já devem ter visto, né, na historiografia egípcia, que existiam seres ali com crânios alongados,
que seriam os filhos dessas duas raças que se misturaram. E aqui fala uma coisa, aqui não fala de exilados, né? Mas fala, aqui não fala dos exilados de Capela, né? Claro, porque aqui é uma outra concepção. Mas fala que esses grandes espíritos, aos poucos, eles foram sendo retirados daqui. Eles descobriram muita coisa, inclusive eles construíram as pirâmides, que era o templo de iniciação deles, deixaram herdado, né, deixou essa herança aqui para a humanidade. E depois, com o tempo, eles voltaram para a parte espiritual, para o lado espiritual de fato. Eles não continuaram aqui e acabaram deixando a humanidade só, porque isso seria um evento relativo à evolução mesmo da humanidade. Vocês lembram de um gráfico que eu já coloquei aqui para quem estudou as 7 raças do planeta? Vai havendo um decaimento, né? As mônadas, os espíritos, eles vão caindo cada vez mais na matéria à medida que vai se passando as grandes civilizações ou as grandes raças. Depois ela tem um impulso para subir, né? Para voltar para a fonte de fato e alcançar a sutilização novamente. Nós estamos atualmente bem nessa etapa. Então, de lá para cá, houve um decaimento muito grande. E agora a gente tende a começar nessa subida, porque nós estamos passando por uma transição planetária e também nós estamos vivendo uma época parecida com aquela de Capela, onde vai haver a separação do joio do trigo. Então, aqui vão ficar somente aquelas pessoas que têm uma aura, né? Que tem uma frequência de querer o bem, de querer colaborar, querer prosperar, querer ver o planeta, né, evoluir. Né? Quem tem esse pensamento contrário, ó, será retirado. Aí aqui vai contar sobre esse cruzamento. Mas antes de abandonar o planeta, a raça superior precisou impregnar com suas forças espirituais essas raças inferiores, em consequência das leis da hereditariedade, para que depois de um longo, muito longo processo de desenvolvimento, venham a ser possível a elevação e a saída da matéria. Isso que eu falei, né? Esse gráfico aí que eu mostrei. Dessa forma, muitos filhos da raça divina enfrentaram esse sacrifício, isto é, gerar filhos com mulheres mortais. Por meio desse e de outros cruzamentos posteriores, surgiram os diferentes indivíduos e aos poucos as novas raças humanas. A força divina dos filhos de Deus e as poderosas forças físicas da filha dos homens acarretaram o aparecimento de diversas proles. Por um lado, titãs físicos, por outro, titãs espirituais. Há, portanto, titãs físicos que herdaram do lado materno o cérebro humano primitivo, não desenvolvido. Nesses, a força criadora de seus pais atuou no âmbito material, e eles receberam corpos imponentes muito fortes. Com sua força física monstruosa, dominaram os mais fracos e, graças aos impulsos animalescos de sua natureza, foram temíveis tiranos. Eu lembrei aqui muito do Nimrod, né? Que é aquele que construiu a Torre de Babel, que era um ser assim, era tido como um semideus, né? Um ser bem forte. Mas também houve titãs espirituais, que se manifestaram a força criadora herdada não no corpo, mas nos centros superiores do cérebro. Eles receberam durante certo tempo a incumbência de dirigir a raça humana inferior, animalesca, identificada com o corpo, bem como as raças intermediárias provenientes dos futuros cruzamentos. Eles tiveram a missão de ensinar-lhes a sabedoria, as ciências e as artes, enfim, de torná-los mais cultos,
para que, por meio de bons exemplos de divino amor universal, aprendesse a ser desprendidos e espiritualmente grandes. Assim, hoje há países onde domina a ambição de poder e a tirania, mas há também onde, por enquanto, ainda reina a sabedoria e o amor. Tudo isso desaparecerá aos poucos. Ele aqui conta na perspectiva lá da idade de touro, que é a idade deles. O Egito, naquela época, segundo o livro descreve, vivia uma harmonia fantástica. Aí ele fala que isso tudo desaparecerá aos poucos e a humanidade só saberá algumas coisas sobre os iniciados e sua sabedoria secreta pela tradição. É aquela, né, aquela tradição, né, oral de passar conhecimento, de boca a ouvido. Pela lei da hereditariedade, contudo, até a mais obscura época da Terra, resta a possibilidade de que um filho de Deus se encarne num corpo humano, nascendo para mostrar à humanidade um caminho que a liberte das trevas e da infelicidade. Aqui fala de Jesus, né? Que ainda a humanidade vai decair tanto que vai chegar um momento que vai vir um grande espírito para tentar nos libertar e nos mostrar o caminho. Então, o livro fala também que uma coisa até que Helena Blavatsky também fala, que houve, o negócio só foi decaindo, que todo aquele conhecimento mágico que eles tinham, né, sobre as forças da natureza, acabou se tornando magia negra. Então, muitos, né, começaram a fazer magia negra de uma forma muito forte, né, porque eles detinham um conhecimento muito grande, e aquilo ali acabou abalando as estruturas do planeta, tá? E com isso veio o dilúvio, né? Que o dilúvio aqui, até a Blavatsky, né, já dizia no estudo das 7 raças, que a Atlântida, ela afundou devido à corrupção do povo, o egoísmo, a ganância e o uso indiscriminado da magia negra. Isso também é bem pontuado aqui no livro. Aqui no livro fala do dilúvio, não fala da Atlântida, mas nós sabemos que a Atlântida, nós estudamos isso aqui, né, no canal, que a Atlântida foi um ciclo civilizatório que de fato existiu, não é algo mítico, não é algo que seja uma fantasia, é a história oculta da humanidade de fato. Coisas que, né, eles tentam esconder da gente. Eles, que eu falo, os controladores do mundo, não querem que a gente saiba a verdade sobre a nossa origem. E que os sábios, eles acabaram fugindo, esses grandes sábios que existiam, e construíram pirâmides ao redor do mundo, inclusive as pirâmides do Egito, para ali guardar seus conhecimentos e seus equipamentos de poder que eles tinham. Eles tinham equipamentos de poder também. O livro depois vai contar que o último iniciado que ainda tinha esses equipamentos seria Moisés, né? Ele tinha aquele bastão, ele tinha um poder de modificar a natureza. Ele foi o último iniciado do Egito que ainda tinha esse conhecimento, e ele depois, né, até na história fala que ele desapareceu, e ele, não se sabe, né, ao certo fim dele, ele desapareceu também com essa tecnologia que existia na época. Então, gente, é isso que eu queria aqui contar para vocês, um pouco de reflexão, dos pontos de vista aqui, mas que acabam se cruzando. Eu achei bem pertinente trazer isso, aproveitando essa grandiosa descoberta, e que a humanidade, que a gente tem acesso a mais informações. Há também teóricos que falam que ali embaixo da esfinge, embaixo das pirâmides, tem ali muitos segredos guardados sobre a Atlântida. Então, vamos ver, né? Vamos ver se a gente
vai ter acesso a alguma coisa. Mas nós que buscamos a verdade estamos aqui sempre com a cabeça aberta para tentar entender o que se passa, tá bom? Então é isso que eu queria trazer hoje e que essas reflexões sirvam para a gente pensar um pouco, né, no futuro, que a vida não é só isso aqui não, gente. A vida tem muita coisa além. Isso aqui é uma matrix que nós temos que vencer, tá bom? Muita paz e muita luz. Namastê.